Boa tarde a todos. Vocês me escutam? Se vocês me escutam bem, por favor, podem dar um escuto, um oi, ok, ali no nosso chat, por favor. Bem-vindos a todos que labutam como nós aqui no setor de mineração. Meu nome é Afonso Sartório, eu vou ser o moderador desse webcast que a EY está organizando. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao IBRAM e ao Mining Hub, instituições importantíssimas dentro do setor de mineração, que são nossos apoiadores na organização desse evento. Esse evento tem a duração de 1 hora, e a gente pode... eu só vou me apresentar brevemente. Eu coordeno a atuação da EY aqui na América do Sul para o setor de mineração e metais. Tá? Então, é um prazer estar com todos vocês. Se a gente passar para o próximo slide, por gentileza, algumas orientações. A primeira é quaisquer dúvidas, problemas técnicos em relação ao funcionamento do ambiente em que a gente está usando, por favor, escrevam no site, no chat. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem sugestões, por favor, usem o canal de Q&A. Tá? As sugestões e as perguntas vão ser todas respondidas posteriormente ao evento. A gente vai encaminhar uma resposta a todos com o que foi coletado de perguntas e sugestões. Tá? Então, vamos começar o nosso evento. Próximo slide, por favor. Os nossos apresentadores de hoje são os meus colegas Marcelo Godinho, que é o nosso sócio líder para talent dentro do consultoria em pessoas, né, na América do Sul. O Fernando Carita, que é um associate partner da nossa área de Finance Risk. Flávio Barreiros, que é o nosso sócio líder de Supply and Operations também na América do Sul. Demétrio Carrion, também líder na América do Sul da nossa operação de Cybersecurity. E Henrique Silva, que lidera a nossa prática também na América do Sul de Risk Transformation. É um prazer para todos nós estarmos aqui com vocês. Vamos então iniciar a nossa conversa. Olha, eu queria começar dando uma pincelada no que está acontecendo, no nosso ponto de vista, no mercado, nesse curto prazo, nessas poucas semanas que se passaram desde o início do outbreak do coronavírus, do Covid-19. A gente teve um comportamento muito severo nas bolsas de valores em todo o mundo, então, quedas médias de 30% no mercado de ações. As projeções de PIB para o ano estão todas rebaixadas, então, Brasil já com projeção de PIB negativo, possivelmente até o mundo que cresceu 3,9% em média no ano passado, uma possível queda, e a retomada dos setores e dos países começando a partir do Q3 desse ano. Dependendo do setor, essa retomada pode acontecer somente em 2021. Então, setores como o setor de turismo, setor aeroespacial, a retomada vai acontecer um pouco mais para frente. Como é que está o setor de mineração? O setor de mineração ele não tem o primeiro impacto. Os setores que estão de frente para o consumo têm o primeiro impacto, mas a gente já começa a coletar os sinais, que estão refletidos, de certa forma, nesse gráfico que tem aí na nossa tela. O que ele mostra? Ele mostra que, por exemplo, metais básicos, cobre, níquel, sofrendo uma queda muito drástica, muito maior do que as bulk commodities, como carvão e minério de ferro. O que explica isso? Ora, o outbreak do Covid aconteceu na China. Ele já praticamente passou pela China. A China está retomando a sua atividade empresarial, industrial,
e o governo chinês determinou um estímulo forte nesse momento para os setores de infraestrutura e o setor de real estate. O que isso faz com que você mantenha a demanda por aço? Então, o aço tem se mantido em termos de demanda, em termos de preço, mesmo a China estando super estocada em aço, porque ela não está conseguindo escoar o aço, o preço do aço e a produção tem se mantido, mesmo com as usinas operando com margens muito baixas, porque não conseguem escoar a produção. Isso faz com que o carvão metalúrgico e o minério de ferro se beneficiem. Isso, vocês podem ver isso um pouco no gráfico. O minério de ferro teve uma queda, está operando aí 85, 90 por tonelada, mas mesmo assim um desempenho muito melhor se a gente comparar com os metais básicos. Então, cobre com operando abaixo de $5.000 a tonelada, e há muitos anos que isso não acontecia, acho que desde 2016, e com os estoques mais altos, tanto na China quanto na London Metals Exchange. Alumínio também com quedas de preço muito fortes. Então, os comportamentos das commodities reagem a questões específicas dos usos e das geografias onde são produzidas e consumidas, né? O ouro tende a ser visto como um safe haven nesse momento, né? Em momento de convulsão, de dificuldades conjunturais no planeta, e ele pode se beneficiar também no curto prazo. Agora, vai ser um ano complicado para todas as commodities, como será para a economia global como um todo. O que a gente pode dizer mais? Acho que se a gente, isso é um pano de fundo geral. Se a gente for olhar no próximo slide, por gentileza, o que a gente pode esperar após essa epidemia ter sido debelada em maior parte do planeta, é que esses riscos, se a gente olhar aqui no lado esquerdo da lâmina, esses são os riscos que a UI consultou, consultando vocês as prioridades ou os riscos, né, de 2019 a 2020. A tendência é que haja uma mudança nisso. Riscos como, por exemplo, esse que está em quinto, High Impact Risks, ou Replacement of Production, eles tendem a ganhar prioridade. O que a gente vai ver, então, nesse pós-crise? A gente vai ver países com governos muito endividados pelos estímulos que estão fazendo ao sistema de saúde e ao bem-estar social, e estímulos também para bailout de empresas ou estímulos setoriais. Eles vão ser obrigados a, eventualmente, no curto prazo, rever políticas tributárias, mesmo que no curto prazo isso pode impactar o setor de mineração em alguns países. E eles podem estar em disputas protecionistas para os seus mercados, o que pode, novamente, se a gente lembrar essa disputa entre China e Estados Unidos, gerar consequências para o fluxo de commodities entre os países. Então, isso é um primeiro aspecto. Os países em si, as empresas, desculpa, em si, elas tendem no pós-crise, é claro que vão sair debeladas, mas elas tendem a poder se beneficiar de aprendizados. Que aprendizados? Aprendizados em relação a ter uma cadeia mais flexível, que estão sendo forçadas a implementar nesse momento. Os aprendizados em relação a como se trabalha à distância, como nós estamos trabalhando aqui, quais são as boas práticas, e isso deve acelerar esse uso e costume. O uso de tecnologia digital deve ser mais solicitado. Então, tem alguns aprendizados que vão acontecer. E as empresas que souberem tirar lições, souberem realinhar, né, a sua anal em relação a esse novo normal, em relação a esses novos caminhos do mercado, vão ter muito benefício, porque, em pós-crise, empresa que consegue ter um comportamento de posicionamento de mercado, de realinhamento de operações mais eficaz e mais rápido, tem um distanciamento competitivo, tem um distanciamento em relação ao seu desempenho operacional e econômico em relação aos pares. Tá? Então, isso é uma perspectiva do que a gente pode tirar. Vamos pensar assim, vamos pensar no lado positivo, se algum, né? Essa crise trágica, especialmente para as pessoas e para as comunidades, pode trazer no futuro para as empresas. São essas lições que a gente pode ter. Bom, mas vamos voltar um pouco para o curto prazo, porque a gente está, especialmente aqui no Brasil,
numa curva de crescimento dessa crise. Então, se a gente olhar na próxima lâmina, por gentileza, a gente tem alguns aspectos que precisam ser cuidados. Fundamental pessoas. Eu imagino que todas as suas empresas já tenham cuidado e estejam aprendendo a lidar com essa situação. Tanto as pessoas que precisam ficar nas operações, nosso setor é extremamente intensivo em ativos e precisa de pessoas nas operações. Nosso país é um país que não é tão automatizado quanto outros, não é? Então, tanto as pessoas que estão nos sites que precisam ser protegidas, quanto as pessoas que estão trabalhando como nós, remotamente, e que temos uma nova dinâmica, precisamos estar motivados e produtivos. Aqui há muitos aprendizados e ações a serem feitas. Liquidez é chave. Então, as empresas se manterem solventes requer uma atenção ao caixa forte no curto prazo. A readequação das suas cadeias produtivas, os novos usos de tecnologia, tudo isso precisa ser tratado no curto prazo e com de uma forma, vamos dizer, chama assim, holística, né, de gestão de crise, de uma forma que englobe todos esses aspectos que são interdependentes. Então, os meus colegas, que a gente convidou para conversarem com vocês, vão falar, a partir de agora, sobre cada um desses aspectos. Eu vou chamar, em primeiro lugar, para conversar com vocês, o Marcelo Godin, nosso líder, então, da área de People Advisory Services, para conversar sobre as principais implicações para as pessoas. Godinho, por favor. Obrigado, Afonso. Obrigado pela abertura. Uma boa tarde a toda a audiência. Espero que vocês e os seus familiares estejam bem de saúde. Então, de fato, Denise, se puder dar o próximo slide, por gentileza. A gente vive tempos sem precedência, né? Há tempos, naturalmente, eu leio e pesquiso conteúdos sobre o futuro do trabalho e transformação em si, né? E quantos prognósticos a gente não lê, né? E não leu publicados sobre materiais que projetavam cenários de 2025, 2030, 2050 dos mais variadas fontes, né? E muito se falava muito se falava e se fala ainda de megas tendências e forças que impulsionam a transformação, né? Se a gente olha aqui, na verdade é o slide anterior, se a gente olha o slide anterior, a gente falava de mudança demográfica, o impacto da tecnologia na transformação digital, escassez de mão de obra, a questão de sustentabilidade, né, e dentre outras, né, escassez de mão de obra, inclusive afetando algumas áreas em especial. Mas no meio do caminho, a gente veio a ser surpreendido por essa pandemia. Aí eu te peço para dar mais um próximo slide, por gentileza, que chega de forma contundente, né, e acelera ainda mais essa transformação e traz uma nova agenda de negócios, né? Talvez as mudanças que a gente lia muito, né, na calçada nas mega tendências, elas comecem a fluir, mas naturalmente, talvez com um novo olhar, né? Um olhar mais atento à geração de valor no longo prazo, uma agenda onde haverá sim restrição de mobilidade de pessoas, né? Já está havendo, né? Elementos talvez um pouco dormentes, né? Pelo menos falava-se muito, mas pouco se agia, mas que agora vão ter que vir à tona, como transparência, colaboração, né? E avanço naturalmente cada vez mais acelerado das tecnologias, principalmente aquelas colaborativas que atingem o trabalho, né? O trabalho virtual, ele era naturalmente o trabalho remoto, o teletrabalho, como se queira chamar, ele já existia, mas muito mais avançado em alguns lugares do mundo, principalmente as empresas multinacionais que estão atendendo aqui a Webcast sabem tanto quanto melhor do que nós, mas nações mais avançadas, como a norte-americana, já trabalhavam de forma muito natural com o teletrabalho. Porém, quando a gente olha para a nossa realidade no nosso país, a depender do setor de atuação, né, muito timidamente utilizado, né? E de repente a gente viu que com a pandemia, basicamente da noite para o dia, viu-se uma movimentação enorme de fazer com que as pessoas migrassem dos escritórios, das plantas de operação para suas casas e de lá então trabalhassem, né? Da noite para o dia viu-se a transformação efetivamente acontecendo numa velocidade que não se tinha visto até então, né? E aí com isso novos valores vêm à tona, né?
a nossa realidade de trabalho, né? Maior necessidade, como eu já comentei, de se falar e de praticar a confiança. Se você não tem mais a tua equipe de trabalho no dia a dia, né? Você vai ter que confiar que, independentemente de onde ela esteja, ela vai fazer o melhor dela para entregar o trabalho dela no melhor tempo e no melhor nível de produtividade, né? Flexibilidade no sentido mais amplo da palavra, e num cenário ainda de caos, né? E se a gente projetar mais para frente, é um cenário ainda que vai acontecer. Isso tudo ele traz uma provocação na forma, é um repensar na forma pela qual a gente vive, consome e trabalha, né? O empresariado e nós, enquanto indivíduos, né, que se questionando realmente sobre dogmas que até então eles eram inquestionáveis, né? E num cenário com diversos pontos de interrogação, que é o que a gente está vivendo, nós da UI temos uma visão muito clara sobre essa transformação, né, que super acelerada aí por conta do Covid-19. Primeiro que, se puder dar um próximo slide, por gentileza. Primeiro que a gente não acredita em fórmula de bolo, não existe o famoso one size fits all, né? É um plano de mudança ancorado na cultura da empresa, né? E esse plano esse também vai redirecionar, como o Afonso bem comentou, portfólio e proposta de valor para focar na necessidade do mercado consumidor, né? E a partir daí se redesenhando uma estratégia de negócio. Dando uma radiografia no que me cabe comentar com vocês sobre essa agenda de pessoas, eu queria trazer alguns highlights, né? E novamente me valendo aqui de algumas palavras que o Afonso colocou muito bem. O setor de vocês é super intensivo e requer gente nas plantas de operações, nos sites, né? On-site, né? A gente tem algumas experiências de mercado que empresas que investiram em automação no passado, eventualmente estão sofrendo menos com esse processo de trabalho remoto, né? Para vocês do setor, em especial, atenção naturalmente às áreas de risco mais elevado, né? Locais de confinamento, mina subterrânea, né? Como fazer com o transporte coletivo dentro e fora dos sites, né? Como reduzir a quantidade de pessoas nos transportes coletivos de ida e vinda, né? As paradas de manutenção, né? Poderiam ser adiadas, poderiam ser reprogramadas, né? Salas de controle, né? Então tem uma agenda super relevante em relação a essa questão do trabalho, da reorganização do trabalho em si. E daí como se criar um ambiente de flexibilidade, coordenação e motivação, né? E aí alguns outros insights para vocês. Fundamental o papel da liderança nesse processo, né? Não mais do que, acima de tudo, botar o coração na ponta da chuteira e tem que ser intenso, né? Tem que estar presente, né? No seguinte cenário, nem todos são, não é unânime, né? Certamente nas empresas de vocês não há unanimidade quanto ao trabalho flexível, né? É super importante agir em situações de burnout, ansiedade e estresse. É super, né? E confusão, né? Acontece muito em cenários como esse, né? Mas se de alguma forma a gente puder tomar um olhar positivo em cima disso, muito dificilmente a gente vai ver uma volta atrás no tempo, né? Então, o novo normal vai ser esse, claro que não 100% da população trabalhando em teletrabalho, mas como fazer daqui para frente? Como olhar o pós-crise? Não, é possível sim criar e sustentar times de alta performance virtuais, né? Então, aí algumas dicas adicionais para a liderança, dos diversos níveis de liderança, quando falo liderança, criar condições de check-ins virtuais com seus times, né? Meça o bem-estar, uma ligação, uma mensagem, um WhatsApp, né? Como uma pessoa do teu time está se sentindo, né? Se fazer presente, né? A partir daí você constrói e vai ajustando e reajustando um plano, um plano de continuidade, né? Mostrar empatia, né? Então, todos nós aqui certamente estamos em home office e o entorno da casa operando conosco, né? As crianças estão correndo, o companheiro, a companheira também tem casa, tem uma dinâmica também que é comum a todos nós. Não podemos não podemos ficar acanhados tentando mostrar uma realidade diferente daquele que o ouvinte do outro lado está ouvindo do teu time, né? Importantíssimo compartilhar lições aprendidas, né? Quais são o que a gente tem aprendido com o processo e o que a gente pode fazer junto daqui para frente, né? Um processo literalmente de construção com o teu time, né? E errar, experimentar é permitido sim, né? Mas tem que ser ágil, né? O simples nesse momento ele é notoriamente inimigo do bom.
Dito isso, já que indo a uma conclusão do meu lado, eu peço também aqui o último tab aqui no slide, por gentileza. Eu começo a fechar aqui a minha participação com algumas mensagens finais para você. Ele não vai fazer mais parte das tendências de 2030, 2050. Ele é agora, está acontecendo agora e queiramos ou não, né? Criatividade, colaboração, imaginação e transparência são palavras, são as regras do jogo, né? Não negociáveis, né? Aproveitem o momento de aceleração dessa transformação digital para fazer com que as suas organizações estejam habilitadas a tomar decisões com base em dados. É o famoso organizações data-driven. Isso é fundamental, né? Talvez venha daí um novo olhar sobre a estrutura organizacional, como acomodar nessa questão de onde a confiança ela é não negociável, como acomodar do ponto de vista de pessoas formas de trabalho com gestão de performance, um processo de remuneração que comporte mais, valorize mais o eu, o nós e menos o indivíduo, menos o eu, o bloco do eu sozinho, né? Por fim, um convite a vocês de reflexão e de ação, né? Nesse momento também de distanciamento social, né? É uma oportunidade para cultivar novos valores de trabalho. Um mundo de trabalho melhor, mais forte, resiliente, flexível, conecta muito, inclusive, com o próprio propósito nosso enquanto UI, construir um mundo de negócio melhor. Então, temos que aproveitar esse momento. Cuidado com comodismos. Tem uma clássica nota, né, que o marketing ele atrai o mercado consumidor, mas o que sustenta a transformação e dá legitimidade a ela é a cultura, né? Então, portanto, fundamental o engajamento e da liderança dos colaboradores no curso desse processo de crise, né? E, por fim, também nesse convite de reflexão e de ação, vamos nos permitir o nascimento de uma nova era, que a gente tenha um novo olhar sobre a forma pela qual a gente vive, trabalha e consome. Então, sairemos mais fortes desse processo enquanto indivíduos, enquanto organizações, não tem dúvida disso, mas a gente tem que, cada um de nós, faz a nossa parte, seja na planta, seja no escritório, seja em home office, independentemente do nível. Todos nós precisamos ser agentes ativos dessa mudança. Dito isso, eu encerro a minha participação com os insights na agenda de pessoas e eu queria convidar o meu colega Fernando Caritá para dar sequência no webcast com vocês, com a parte de Finance Risk. Obrigado a todos. Olá, pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ver? Legal. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela participação nesse webcast. E o foco dos meus comentários é o impacto no caixa das empresas do setor, especialmente no curto prazo. A ideia é comentar algumas ações que os executivos podem focar nesse momento para tornar o caixa mais resiliente, né, nesse momento de crise, na linha até do que o Afonso comentou inicialmente. Para contextualizar um pouco essas ações, eu só queria destacar rapidamente os impactos dos demais setores da economia por conta dessa crise, porque a maioria deles, na verdade, direto ou indiretamente, afetam a geração de receita, a geração de caixa das companhias do setor de mineração. E aí nós temos um grupo de empresas que foram fortemente afetadas, né, setores inteiros que foram fortemente afetados, como o Afonso comentou, aí o aéreo, por exemplo, nós temos aí turismo, nós vemos aí alguns aspectos do setor automobilístico, enfim, setores que dependem de alguma forma da circulação de pessoas ou foram afetados pelo contexto da crise de alguma forma. E um segundo grupo que não sentiu ainda tão profundamente o efeito no caixa da crise, não quer dizer que não houve uma perda, houve sim, talvez esse efeito maior venha a médio e longo prazo,
mas no momento ainda não houve um impacto tão significativo. A gente está falando aí de produtos e serviços, enfim, que a população continua consumindo de alguma forma. E dentro desse grupo temos as indústrias de insumos, né? E aqui eu encaixo o setor de mineração, também na linha do que o Afonso comentou. Nós não devemos ter um impacto tão significativo ainda nesse momento. Talvez nas próximas ondas aí sejam sentidos com mais profundidade, caso a crise também se aprofunde. Isso não significa que não há um grande desafio para os gestores de caixa, os executivos de finanças. Existe sim, existem vários pontos que precisam ser avaliados e a gente vai comentar um pouco disso agora. Um dos pontos que eu considero mais importantes é a avaliação da carteira de clientes, a carteira de recebíveis. Aqui claramente eu vejo dois perfis de clientes. Nós estamos falando de um perfil que são grandes players internacionais, são clientes que estão sentindo sim o seu caixa, estão sentindo o seu caixa pressionado de alguma forma, mas eles têm gordura para queimar. E o melhor, são clientes né, do setor, são players que têm informações financeiras públicas que permitem um monitoramento da sua saúde financeira. Por outro lado, nós temos uma outra categoria de clientes, que são clientes menores, que são clientes que não têm tanta informação ou nenhuma informação pública disponível, e esses sim precisam ser monitorados de perto, porque é daí que pode vir um default e um impacto significativo no caixa das empresas. Então, manter um olho nesses dois fatores, né, é importante. Vão haver muitas renegociações, muitas solicitações de renegociações de pagamento, então o pessoal que pilota o caixa tem que estar muito atento para esses updates, essas atualizações, para que os planos sejam realmente consistentes, né? Falando um pouco do caixa operacional, o que eu vejo aqui, o mais importante, esses valores agora que estão ali naquela ferramenta precisam ser confiáveis, eles precisam ser flexíveis, eles precisam ser capazes de rapidamente simular cenários diferentes, especialmente cenários de estresse. Pensar numa janela temporal de visão futura mínima, aí, alguma coisa entre 3 ou 4 meses, seria talvez o mínimo, dada a complexidade dos drivers do capital de giro, por exemplo. Então, isso é bastante importante, estar com esse material sempre muito bem estruturado. Falando um pouco do fluxo de caixa de investimentos, nós sabemos que o setor de mineração investe massivamente em CAPEX, é natural, é uma característica do setor. O que vale a pena avaliar para quem tem realmente pressões de curto prazo aí no caixa é que, eventualmente, alguns projetos precisam ser reavaliados e talvez postergados por algum momento para gerar esse alívio, né, de curto prazo no caixa. Falando um pouco de linhas de crédito, nós estamos vendo aí no momento onde as relações entre bancos e empresas ela está turbulenta. Nós vemos aí relatos de empresas onde as linhas de crédito têm sido rediscutidas, algumas até canceladas. Nós estamos vendo bancos solicitando garantias adicionais, o que é natural no momento de estresse dessa natureza, mas o time de executivos de finanças tem que estar bastante atento, monitorando isso de perto, num contato muito próximo com os gestores dos bancos, para que não haja surpresa numa hora de necessidade real, né? Digamos assim, nós estamos vendo aí no mercado já grandes players do setor se estruturando nesse sentido. Então, nós vimos aí recentemente a Vale acionando uma linha de 5 bilhões de dólares para manter as suas reservas de caixa saudáveis durante um bom período aí da crise. Nós vemos a AngloGold também na mesma direção, com 1,4 bilhões de dólares em linhas. Então,
realmente esse é um aspecto bastante importante. E nessa linha, vale a pena também revisitar os covenants, entender quais triggers nós temos ali, quais indicadores que podem levar a uma situação de estresse com os bancos aí, fornecedores dessas linhas. Então, é importante também monitorar para que não haja nenhuma surpresa, digamos assim, né? Falando um pouco de plano de comunicação, né? Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento turbulento, e a tesouraria, o time de gestão de caixa, ele é acionado com muita frequência nesse momento. Então, nós temos aí stakeholders de várias naturezas diferentes solicitando informações para entender como está andando essa liquidez da companhia. Então, nós temos bancos, nós temos fornecedores, nós temos agências de rating, enfim, diversos players aí solicitando informação. É importante que nesse momento essas informações sejam concisas, sejam geradas de forma ágil e que sejam consistentes, porque grandes tomadas de decisão estarão baseadas nesse material. E quanto mais rápido e mais transparente for a relação com eles, menor insegurança haverá em relação àquele plano que está sendo desenvolvido. Por último, o que eu gostaria de comentar é que, como o Afonso comentou, as empresas que surfarem bem essa onda da crise provavelmente encontrarão oportunidades interessantes no pós-crise. E aqui eu destaco aquelas empresas que estiverem saudáveis, com o seu caixa saudável durante esse processo, tiverem com uma estrutura de capital saudável, certamente encontrarão oportunidades em fusões e aquisições. Naturalmente surgirão aí oportunidades interessantes que serão talvez grandes alavancas fomentadoras do crescimento no pós-crise. Bom, pessoal, esses eram os principais temas que eu julgo importante do ponto de vista de gestão de caixa de curto prazo, para fortalecer essa resiliência no momento de estresse como esse que nós estamos passando. Obrigado a todos. Eu passo a bola agora para o meu amigo Flávio, que fará os próximos comentários. Boa tarde a todos, eu sou o Flávio Barreiro, sou sócio líder de Supply Chain Operations para a América do Sul. Super prazer aí em compartilhar com vocês alguns insights e práticas que a gente vem discutindo com clientes e ao redor do Brasil, aí, da América do Sul e do mundo. Tá bom? Se você puder passar para o próximo slide, o que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês? Acho que são 3 grandes blocos aqui dentro da nossa apresentação. Então, acho que o primeiro grande bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto da crise, né? Acho que o pessoal já comentou bastante, o Afonso deu um panorama aí, mas eu vou dar um zoom aí no impacto nas cadeias de valor e principalmente nas cadeias de valor de mineração. Um segundo bloco onde a gente compartilha com vocês um pouco de boas práticas e, além disso, algumas ações táticas mais pragmáticas que podem fazer um pouco a diferença agora nesse momento de crise. Naturalmente, a crise vai passar, né? E depois que a crise passa, o mercado se reconfigura e pode se reconfigurar de uma forma um pouco diferente. Então, já começar a pensar no pós-crise desde já e entender um pouco quais são os grandes tópicos que podem ser endereçados de forma mais estratégica também no pós-crise, são pontos que a gente vai tratar aqui. Então, falando um pouco rapidamente aqui sobre o contexto, impactos no setor, então, acho que já foi falado, é uma crise generalizada, tem muita gente falando que é a pior crise depois da Segunda Guerra, né, em termos de impacto, em termos de amplitude mundial, a gente já teve várias crises nos últimos tempos, mas foram crises mais localizadas ou foram setoriais, ou foram crises localizadas, né, em alguns lugares do planeta. Agora não, agora é uma crise global, é uma crise que atinge praticamente todos os setores, uma crise sanitária, né, e isso gera muitos problemas dentro das cadeias de valor que são globais. Acho que o primeiro ponto é a redução drástica da demanda. Em alguns segmentos a demanda praticamente zerou.
a gente já vê claros impactos no segmento de mineração. Então, a gente está vendo que a gente tem um problema forte aí de parada já em alguns países, de slowdown em alguns clientes já estão cortando demanda, e isso numa cadeia muito, muito forte, né? Uma cadeia que é essencialmente operativa, isso gera um problema de eficiência e custo muito grande, né? Então, um outro ponto importante é que essa parada ela não é coordenada. Por que ela não é coordenada? Porque você pode ter disrupções em vários pontos da sua cadeia e você não sabe quando isso vai acontecer. Então, um determinado terminal que fecha, uma determinada mina que para de operar por uma determinação governamental, um determinado ativo quebra e você tem um problema de spare part, e aí você começa a ter um problema de não poder produzir, um escoamento, um fluxo que você tem um determinado problema, então você não consegue coordenar isso muito bem. E o que começa a acontecer dentro da sua cadeia? Como eu comentei, um pouco de ineficiência, você começa a ter que, talvez, lançar a mão de mais custo para conseguir ter o workaround, né? Conseguir fazer desvios dentro da sua operação quando possível, e, além disso, você pode começar a ter um impacto muito grande na sua rede de fornecedores, por exemplo, de insumos, de pequenos parceiros, e problemas talvez financeiros, né, como o Fernando comentou um pouco. E são esses caras que vão te ajudar no futuro, né? Então tem um ponto muito importante aqui, que é olhar a sua operação, olhar o seu fluxo, mas acessar continuamente toda a sua rede para que você não tenha problemas não só agora, mas problemas no futuro. Então, se a gente passar no próximo slide, o que a gente tem visto, o que a gente tem discutido com os nossos clientes do setor, o que a gente tem visto com as entidades de classe, nos outros setores também. Tem uma palavra que está sendo muito discutida aqui nas cadeias de valor, que é a resiliência. O que é essa resiliência, afinal? Resiliência é a capacidade que os negócios têm, que as cadeias têm, de ativar rotas alternativas, fluxos alternativos, parceiros alternativos, para que elas consigam ter mais flexibilidade e se adaptar dentro de momentos como esse. Então, a gente vê em diferentes segmentos, também no segmento de mineração, que investiram nessa competência, nesse capability nos últimos anos, e elas estão enfrentando de forma melhor, mais coordenada, mais ágil, mais eficiente o momento atual. Compartilhando, então, pincelando de forma geral, esse é o contexto que a gente tem percebido. Compartilhando com vocês boas práticas e algumas ações táticas que empresas têm tomado. Então, falando um pouquinho sobre as boas práticas, se a gente mover para o próximo slide, o que a gente tem? Eu sintetizaria, aqui eu preferi, depois a gente vai até compartilhar o material para vocês, eu preferi ser mais didático aqui, mas quebrando essas 8 ações em 3 grandes blocos. O primeiro bloco tem muito a ver com uma coisa, é a capacidade de você olhar a sua cadeia, identificar quais os pontos principais onde você pode ter problema de disrupção, problemas de paradas, olhar como é que você gerencia isso e depois desdobrar. Então, de uma forma mais prática. Então, uma coisa que várias empresas têm investido, e no segmento de vocês também, é a continuidade do negócio, né? Então, mapear, por exemplo, pontos críticos que você pode ter problema. Então, muitas operações têm alguns especialistas específicos. Se você tem um problema de contaminação num especialista desse, você pode ter um problema muito grande dentro da sua cadeia. Qual que é o seu workaround? Né? E você pode ter problema, eu vou comentar no próximo slide, você pode ter problema de peça de reposição. Então, mapeie, identifique quais são os seus principais pontos. O segundo tem muita gente criando um comitê que se reúne de tempos em tempos. Não é um comitê, é uma gestão operacional dessa crise. Então, coloque pessoas full time nisso, naturalmente, agora na nossa situação online, né, trabalhando online, mas virtualmente integradas e discutindo como fazer isso e traga input para elas. Traga informação para elas por meio de projeções. As informações estão aí. Tem clientes nossos que estão usando até satélite, foto de satélite, ou monitoramento de satélite para entender fluxo no porto e entender como isso pode impactar a operação dele. Então,
tem várias formas de obter informação para que a gente consiga munir a tomada de decisão. Além disso, tem muita informação qualitativa também. Isso aqui que a gente está fazendo é uma fonte de informação qualitativa que também pode ser bold enough para dar alguns insights para a tomada de decisão de vocês. A partir daí, tem muita empresa que está desdobrando as decisões totalmente paralela à operação, à gestão. Então, não, sintonize todos os seus processos de negócio, de programação dos ativos, de programação logística, de monitoramento de demanda para essa nova velocidade da crise, traga novos parâmetros, né? Ajuste os parâmetros, mas talvez corte algumas etapas não essenciais, mas use a equipe, o mecanismo de gestão, as tecnologias que você tem para gerenciar isso de uma forma mais integrada. Esse é um grande pedaço, né? Um segundo pedaço muito importante para vocês é compartilhar ativo, né? E equipe. Então, muitas vezes, você tem uma determinada operação que ela está num ritmo muito menor, por uma causa, sei lá, um governo foi lá e falou, olha, eu não quero mais que essa operação funcione. Esse é um grande risco que vocês têm. Então, o que você pode fazer? Você pode deslocar as pessoas, né, para outra operação, desde que logisticamente faça sentido. Você pode deslocar também pessoas que fazem gestão, né? Então, talvez alguns pedaços da sua operação e gestão, eles se transformem em gargalos, né? Sejam mais complexos. Então, esse deslocamento, não só dentro da empresa, né? Não só dentro de áreas, mas também entre parceiros, pode ser um negócio bastante interessante. E uma outra coisa que muita gente está fazendo, né? São as práticas, inclusive do segmento, são as práticas e ações humanitárias aí, que podem ser muito importantes nesse momento e trazem um impacto significativo para a sociedade. Compartilhando com vocês no próximo slide algumas ações mais táticas, né, mais práticas. Então, tem duas coisas que podem ser, dois grandes blocos, vamos dizer assim, que podem ser tratados, né? O primeiro deles eu estou com a minha operação e ela ainda não sofreu uma parada, uma disrupção. E tem dois blocos que podem ser interessantes de serem trabalhados. Então, o primeiro deles é materiais de manutenção e reparo. Então, a gente tem percebido que diversos fornecedores têm tido problemas de entrega. Por quê? Porque a gente tem porto fechado, porque o lead time se alongou, porque a fábrica dele foi fechada. Não importa. Você tem um problema de entrega e pode acontecer que você tenha uma manutenção que esteja vinculada a esse ativo. Então, talvez, olhar as manutenções que você tem programada, olhar os estoques que você tem, os lead times que você tem, aonde esse estoque está posicionado, você pode se antecipar a uma eventual parada de um determinado ativo. Talvez, se você conseguir trocar esse ativo, trocar essa peça de reposição, conseguir acelerar de alguma forma, trazer essa peça, você pode, num momento onde você talvez tenha que é o segundo tópico aqui, acelerar, você evita uma parada. O que é esse acelerar? Talvez agora seja o momento de você pisar no acelerador, fazer algumas apostas, porque talvez sua operação pare. Então, talvez você pare com um nível de proteção um pouco maior para que você consiga ou abastecer ou no restart estar melhor posicionado. Falando um pouquinho sobre, sei lá, a operação parou, uma mina parou, um fluxo parou, vamos aproveitar para fazer as manutenções, antecipar uma determinada manutenção. Claro, desde que isso seja viável do ponto de vista humano, que não gere um grande risco para as pessoas, né? E tem um outro ponto, que é a mina, né? Talvez seja um momento onde você possa olhar e preparar a sua mina para que ela esteja pronta, talvez trabalhando um pouco a questão do estéreo aí, aonde você deixa ela mais preparada no nível de produtividade muito bom para quando você tiver o restart. Então, essas são algumas ações táticas que a gente tem discutido e que podem ser interessantes para o negócio de vocês. Falando agora, no capítulo final, um pouquinho sobre o cenário pós-crise. Então, eu vejo... vamos colocar duas lentes aqui. Uma primeira lente é uma lente mais macro do business. Então, a gente tem discutido com pessoas do segmento de mineração, especialistas globais, e pessoas de outro segmento, né? Então, a gente sabe que o mundo ele vai se reconfigurar de uma forma diferente. Então, acho que o primeiro pensamento executivo que a gente tem que ter é o mundo não vai ser business as usual. Então, não vamos assumir que a operação ela vai ser a mesma.
Isso tanto do ponto de vista de mercado, quanto do ponto de vista da relação das pessoas com o trabalho. Muita coisa vai mudar após crise. Então, entender isso, entender que vai haver uma dinâmica diferente, é um must, né? É um imperativo. O segundo ponto é, vamos projetar cenários. Então, muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente começar a se municiar de informações e começar a trabalhar 3, 4 cenários de possibilidades, talvez a gente consiga já estar mais preparado à medida que a gente consiga entender qual cenário vai se materializar, ou talvez uma combinação de cenários, né, de volumes, de preços, de tipo de operação e assim por diante. Se a gente for para o próximo slide, dando um zoom um pouco maior, né, de coisas, de temas que talvez faça muito sentido serem trabalhados também no pós-crise, o primeiro deles eu toquei há alguns slides atrás, né, a questão da resiliência. Então, o primeiro passo da resiliência é a gente entender quais são, e aí não é uma agenda tática, né, de fazer um mapeamento, etc. É uma coisa mais estratégica, é começar a entender dentro da operação e criar um processo de continuidade de negócio. Quais são os fatores de risco que talvez causem grandes disrupções, pensando no meu negócio, né, eu como gestor, eu como executivo da empresa, e aí começar a trabalhar uma agenda de workarounds para esses riscos, né, de fatores de mitigação. E aí começar a construir novas capabilidades de novos fluxos operacionais, fontes alternativas de equipamentos, de MRO, começar a trabalhar uma agenda que tem sido forte, trabalhada principalmente fora aí do Brasil, que é a gestão inteligente dos ativos, né? Que a gente está falando de o ativo, por exemplo, do ativo de uma manutenção preditiva, o ativo se auto-mostrar, né? Você usar uma série de ferramentas para conseguir compreender quando que aquele ativo vai quebrar e você planejar melhor, por exemplo, uma manutenção. E no final isso se traduz em confiabilidade, no final isso se traduz em EBITDA. E a outra coisa é que alguns países, né, por exemplo, a Austrália, eles têm já trabalhado mais forte em uma operação mais autônoma, né, e isso também traz um nível maior de resiliência para o negócio, né, porque você tem uma dependência menor de pessoas. E, por fim, para você fazer gestão dessa rede de uma forma muito mais dinâmica, mas muito mais dinâmica, a gente tem visto movimentos fortes de criar centros de operações integradas, onde você começa a ter uma visão end-to-end, pessoas conectadas, usando muita tecnologia para que você consiga fazer uma gestão muito mais dinâmica e muito mais orientada ao mercado da sua operação. Né? Esses são os pontos que eu queria contribuir aqui dentro do webcast. A gente tem também uma abertura aí para vocês enviarem perguntas, eu terei o maior prazer em respondê-las. Gostaria agora de chamar o meu sócio, o Henrique, que ele vai compartilhar com vocês alguns pontos desculpa, o Demétrio, que ele vai compartilhar algumas coisas de cybersecurity com vocês. Obrigado. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem nesse momento. Essa apresentação vai ser um teaser sobre cybersecurity e depois a gente vai ter a oportunidade de poder discutir mais conforme o interesse de vocês. O que a gente vai ver aqui, resumindo, um teaser com spoiler já no começo, a gente vai ver uma equação de tecnologia mais cybersecurity igual a eficiência, bem-estar das pessoas e a confiança. A tecnologia está se mostrando um pilar fundamental nesse momento de turbulência, porque ela tem nos proporcionado a produtividade, tudo bem que não no mesmo modelo que a gente tinha antes, mas possibilita uma produtividade grande agora e possibilita o bem-estar das pessoas que podem trabalhar de forma remota. Mas a tecnologia em si, ela precisa de um outro, né, de um irmão que é a segurança da informação, o cybersecurity. A gente ter certeza que vai haver confidencialidade das informações, a integridade e, acima de tudo, nesse momento, também a disponibilidade das tecnologias dos dados. Se a gente fizer uma busca que está apresentado nesse slide com relação aos trend topics que são apresentados no Google,
a gente vê que o cybersecurity threat, esse conjunto, né, desses termos, eles sofreram uma baixa de procura entre dezembro e janeiro, no final de dezembro e início de janeiro de 2019. Ali foi o vale da pesquisa por esses dois termos em 12 meses. Quando a gente chega no mês entre 19 de janeiro e 25 de janeiro, esse número alcança um pico em 12 meses. E é mais ou menos quando a Covid começou a ser discutida de uma maneira muito abrangente no mundo e também no Brasil. E depois esse trend topic ele se mantém na casa de 80%, sendo o pico considerado 100%, ele se mantém ali entre 80 pontos. E a gente vai vendo que todos os dias a área de segurança da informação está sendo reportada no mercado, estão aparecendo novos ataques, um crescimento exponencial. A gente vê também na parte de tecnologia, um aumento de tráfego de dados, voz e dados, da ordem de 10% a 40%, no Reino Unido com uma ordem de 30%, esse número acaba a cada momento mudando, tendo uma pressão. A boa notícia é que as empresas de telecom sempre trabalham com uma folga para absorção de novos clientes, sejam pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas, obviamente, que essa folga ela vai até um determinado ponto e as empresas de telecom têm que correr atrás para poder prover mais banda para acesso a dados e também para voz. Então, o que a gente também tem percebido com relação à Covid e ataques cibernéticos. Através do uso de inteligência, a gente consegue mitigar aqueles riscos que são mais importantes, onde tem ameaças mais fortes. Então, isso é fundamental, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente precisa ter a inteligência de ameaças, que é o Threat Intel, que a gente chama dentro de Cybersecurity, para saber quais são os principais atores, hoje em dia, atacando as empresas e que tipo de ameaças. Se a gente pegar o setor de mineração, existem três principais fontes de ameaças e onde a gente tem maior perda no ano de 2019, que é na parte de tecnologia de automação, ou OT, que a gente chama de Cyber OT pelo viés de segurança, onde a gente vivenciou no ano passado alguns ataques de ransomware, que são sequestros de dados e paralisação de sistemas computacionais, e só mediante um pagamento do resgate, o hacker vai prover a chave para criptografar o seu ambiente. Isso foi um risco muito grande em 2019 e a gente acredita que em 2020 com a Covid também continue. No setor de mineração também muito forte o ataque de phishing, que são os e-mails maliciosos enviados para os funcionários no sentido de roubar identidades ou fazer com que o funcionário opere alguma função, operação financeira, imaginando que é alguém lícito, mas não é ilícito. Também a gente tem visto com a Covid todos os setores um aumento muito grande do phishing, se aproveitando, sendo oportunista, se aproveitando do tema da Covid. Então, na mineração já era um issue e agora, de uma forma geral, o mercado como um todo está percebendo esses ataques, que está conectado com o phishing, que está lá na parte de baixo aqui da apresentação do lado direito. E também a gente tem espionagem, que sempre foi um tema forte na parte de mineração, que continua do ano passado para cá. Acredito que continue no mesmo patamar, mas muito mais fortes são os aplicativos maliciosos e o ataque de phishing mesmo com grande atenção e também na automação. A gente passando agora para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do como esses temas de cybersecurity e tecnologia podem ser tratados, um ponto de vista. Um ponto número 1 é a capacitação. Por mais tecnologia que nós tenhamos, a gente precisa capacitar as pessoas nessas tecnologias e até um passo antes, elas precisam conhecer que a gente tem aquela tecnologia disponível. Então, a gente viu uma corrida muito grande para ferramentas de colaboração, de webinar, nem todo mundo já tinha embarcado nessa tendência, então a gente precisa informar as pessoas sobre isso, né? Tem se falado muito sobre a transformação digital, que também passa por essa questão dos colaboradores saberem o que eles têm e como podem usar. A transformação digital em 2023 vai alcançar 2,3 trilhões de dólares em investimentos. Então, deve acelerar mais ainda porque se mostrou válido o que já vem sendo investido. Se nós não tivéssemos a tecnologia hoje, a situação seria muito mais difícil para as operações, para a vida dos familiares, mas pensando no negócio, se tornaria muito mais complicado. A ubiquidade, que é a presença, o anywhere, anytime, das informações, isso é possível em alguma escala, é muito mais fácil quando a gente fala de back-office, tarefas administrativas, um pouco na parte também de produção para acessos remotos, não se vê em tudo, mas onde a tecnologia pode entrar com IoT, por exemplo, a trabalho remoto e ferramentas de produtividade, funciona muito bem. A eficiência da tecnologia que eu já comentei e também padrões. A gente tem que tomar muito cuidado com invencionices nesse momento, aquela quebra-galho que a gente pode fazer para tentar corrigir uma situação. Existem padrões de mercado que são consagrados e são preparados justamente para trabalhar no momento de crise.
Então, eles têm 5, 6 que eu chamo e que são interessantes. Eles são consagrados, eles são comprovados, eles são criteriosos, eles abrangem uma grande magnitude, né, tem uma grande amplitude de cobertura, evitando pontos cegos na nossa avaliação. São construtivos e conectores também. Conectores porque nos permitem ter uma linguagem única entre todas as empresas para fazer um benchmark. No meu último slide, eu vou falar sobre o que pode ser feito. Né? Temas que podem, a ideia não é ser exaustivo aqui, mas são 5 temas que podem ser observados como produtivos, para trazer mais eficiência e também proteção. A cloud, acho que esse é o tema mais forte e relevante que a gente tem visto. A cloud disponibilizando acesso a serviços, a armazenamento, a troca de informações. É um mercado de 200 bilhões de dólares e vai chegar, e se a gente considerar só cloud computing, com SaaS, IaaS e PaaS, 400 bilhões de dólares. Então, há muito investimento, será mais acelerado. A automação de processos através de RPA, através também de IoT para executar determinadas funções e tomadas de decisão, e também chatbots. São algumas tecnologias que podem ser utilizadas nesse sentido. Né? Chatbots para tirar dúvidas, chatbots para executar atendimentos. Então, tem várias aplicações no chatbot. No blockchain, a gente tem uma iniciativa, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial com algumas empresas de mineração, utilizando para controlar cadeias de fornecimento, controlar emissões de carbono. Então, torna uma forma muito mais descentralizada, ou seja, uma resiliência por si só inerente na sua existência, porque não tem um ponto único de falha. O papel da TI vai ser também bastante pressionado e a TI vai ser fundamental, porque vai ser um ponto de convergência de praticamente tudo que a gente vem falando agora, porque a tecnologia vai ser demandada por novas soluções e por respostas rápidas. E esse ponto de convergência, a TI vai ter um papel muito importante, pode ser protagonista e ser uma grande vencedora pós-crise. E 2 últimos temas que eu menciono é o SOC, que é o monitoramento de segurança. É impossível a gente ter segurança 100%, vai ser impossível a gente, por exemplo, implementar todos os controles de segurança que nós vamos ter o máximo recurso possível de pessoas, o dinheiro, isso é impossível, então a gente precisa monitorar. A gente cria lombadas digitais para as empresas monitorar, para controlar a narrativa. A gente descobrir primeiro o que está acontecendo, para corrigir mais rápido e controlar a narrativa com o mercado. E o IAM as a Service, que é a gestão de acessos e identidades, tem se provado também muito valiosa, não tem um ponto único de falha, não fica on-premise, num site só, isso fica distribuído no mundo, e permite que a gente possa provisionar, deprovisionar acessos e também auditar esses acessos de uma maneira muito ágil, porque criação de acessos é complexo, você precisa agora dar acessos a ambientes que não estava acostumado antes, precisa revogar esses acessos conforme a pessoa muda de função, o desenrolar da crise das operações, e o IAM as a Service é uma ferramenta muito boa, ainda pouco utilizada, especialmente aqui no Brasil, mas que será valiosa durante a crise e também na pós-crise. Então, eu agradeço o tempo de vocês para falar um pouquinho de cybersecurity e tecnologia, fico à disposição depois para dúvidas, e eu passo a palavra agora para o meu sócio, Henrique Silva, que é líder de riscos na América Latina Sul. Bom, pessoal, obrigado, Demétrio, e obrigado, Afonso, também, ao IBRAM e ao MineHub pela oportunidade de participar com vocês. Agradeço aqui ao público que está nos assistindo. Muita gente, a audiência alta aqui nesse nosso webcast. E para mim ficou aqui a missão de resumir ainda mais o meu conteúdo e usar os minutinhos que resta. É possível que a gente avance aí pelo menos uns 5 minutos do tempo que a gente havia previsto para terminar agora às 18. Mas como eu já estava meio que preparado para isso, como bom profissional de risco, eu vou me ater aqui aos principais pontos, se a gente puder avançar aí nos slides, para passar as mensagens principais. Então, conforme o Afonso iniciou e vários dos nossos colegas aqui comentaram, numa situação de crise como a gente está vivendo hoje, é muito importante que se tenha uma visão holística, que se traga para dentro de um comitê de crise, para dentro de uma equipe que vai estar designada para tratar disso quase que full time, uma visão multidisciplinar e que você consiga abranger todos os principais temas que impactam o negócio como um todo numa crise como essa. É um evento que se diz sem precedentes, apesar de pandemias já terem sido mencionadas, já terem ocorrido, né, no passado, mas eu acho que ninguém esperava, de fato, uma crise, né, que pudesse afetar o mundo tão severamente como a gente está vendo hoje.
o trabalho de riscos, obviamente, ele tem uma missão de, em vários casos, antecipar algumas situações. E o que é interessante agora é que esses mapas sejam revistos e que todos os riscos emergentes possam ser considerados, né, usando essa visão multidisciplinar, usando a especialidade de vários profissionais que atuam no dia a dia no negócio, compondo um grupo com um objetivo único de superar essa crise e tendo muita tempestividade nessas informações, nessa troca de experiências e ideias para que a gente consiga implementar ações que vão surtir um efeito positivo no negócio. Lembrando que, em momentos de crise, apesar de estarmos vendo uma série de riscos, né, se materializando, existem também oportunidades. Então, acho que esse grupo e a função de risco tem a missão não só de conter os impactos, mas também de buscar e de pensar em oportunidades que vão fazer com que a empresa tenha a chance de se recuperar mais rapidamente, seja exercitando cenários ou situações que ainda eventualmente não foram previstas. No próximo slide, eu busco ilustrar, né, como que poderia ser a atuação, né, do ponto de vista de resiliência empresarial, e eu pego uma carona no comentário do Flávio, a respeito de as empresas que investiram muito em resiliência ao longo dos anos, que têm isso na cultura, né, do seu negócio, obviamente estão nesse momento passando por essa crise, não de maneira branda, porque certamente isso não está fácil para ninguém, mas sofrendo um pouco menos do que as outras, né? E esses investimentos de resiliência, a estratégia de continuidade do negócio, ela pode ser dividida em dois grupos, né? Um grupo que cuida especificamente da gestão de crise, como que eu faço a contenção uma vez que o evento se materializou e eu vou ter, né, o pico, né, do meu impacto, e a recuperação do negócio. É muito bom que se comece desde já a pensar no que fazer quando a crise passar. Como que eu vou reagir, o que eu preciso preparar desde já para aproveitar a onda de retomada, entendendo que existe a onda, como a gente está falando especificamente do Covid agora, a grande onda da pandemia, o impacto para todos, uma previsão de uma recessão econômica mundial muito grande, muito severa, mas isso passa. E quando passar, historicamente, aqui uma mensagem importante, as empresas que conseguem um alinhamento rápido com o que foi comentado aqui também, que a gente está chamando muito de um novo normal, que são processos que vão mudar, são comportamentos que vão ser alterados, formas de interação não só entre as empresas, mas das empresas com seus principais stakeholders e as comunidades, como que isso pode ser utilizado como uma vantagem, né, no futuro, uma vez que a empresa se adapte rapidamente a isso, né? Então, no próximo slide, eu busquei colocar aqui ações e exemplos. Eu não vou passar detalhadamente por todos, a gente vai disponibilizar esse material para o pessoal participante, mas durante o período de crise, além desse comitê ser multidisciplinar, você ter grandes insights para priorizar o processo decisório, você ter uma visão mais abrangente dos impactos, entender a exposição atual, entender qual é a evolução da crise em real time e exercitar muito bem cenários, sejam cenários pessimistas ou otimistas. E aqui eu uso um exemplo prático, um dos meus times no projeto efetivamente de risco, discutindo sobre como que essa crise estava afetando um cliente da indústria de metais, se deparou com a discussão de que fechar uma planta, a decisão de fechar uma planta ou interromper, mesmo que temporariamente, uma operação, a depender de quanto que essa crise dure, pode trazer impactos que seriam considerados até um momento secundários, como, por exemplo, a perda de incentivos fiscais. Então, quando aquela planta, o planejamento estratégico foi feito, aquela planta foi constituída, definido que seria naquela localidade, esses aspectos foram considerados. E agora, numa parada, você muda, né, a sua forma de atuação, você deixa de atender algumas exigências que
feitas, né, pelo poder concedente desses benefícios, que pode inverter completamente sua dinâmica financeira num planejamento de longo prazo. Você perder benefícios fiscais por conta de um fechamento, porque você teve um impacto nas pessoas, um impacto na geração de emprego, um impacto na economia local, que te leva a um descumprimento de algumas ações, né? Uma outra visão também, buscando exercitar esses cenários, e aí especificamente para a indústria de mineração, tem uma operação muito intensiva, né, que você usa muitas pessoas nessa operação. Muito se fala de home office, mas home office não é algo que pode ser utilizado pelo grande contingente de profissionais dessas indústrias. A gente estima que 15% a 20% talvez dessas pessoas são pessoas que trabalham efetivamente atrás do computador, que têm a condição de deslocar, né, os seus equipamentos para casa e ter a continuidade daquilo que se faz. Mas o pessoal que está na operação, qual é o cenário otimista ou pessimista que você faz de contingente mínimo que você precisa manter lá para a sua operação continuar funcionando? Lembrando que, isso foi colocado aqui também, as curvas de demanda elas vão se modificar. A parada não é planejada, mas a retomada ela tem uma certa evolução. E o contingente que uma vez foi colocado on hold, como é que ele volta a operar? Quais são os cenários que você estabelece a partir daí? E do ponto de vista de preparação para o pós-crise, é óbvio dizer que vai ser necessário um restabelecimento ágil. Porém, essa preparação anterior, esse exercício daquilo que é relevante você manter funcionando, pode te dar uma série de vantagens daqui para frente. E do ponto de vista das estruturas de risco, é claro que nem todas as empresas têm uma estrutura de risco, uma área que cuida de riscos corporativos, né, de maneira fixa, mas em todo caso, essas estruturas, seja o Comitê de Gestão de Crise propriamente dito, vai ter a chance de acumular muita informação. E essas informações vão ser super valiosas para as revisões dos planejamentos estratégicos, para as revisões dos planos de expansão, para o planejamento da retomada, né, de forma que você consiga efetivamente capturar todas essas vantagens e estar um passo à frente nessa retomada. E nessa retomada, estando um passo à frente, conseguir manter algumas previsões que tinham sido feitas antes ou, inclusive, melhorar os cenários que até então haviam sido considerados como pessimistas. E mais uma mensagem que eu acho, duas, na verdade, que eu acho importante, nessa visão de adaptação ao novo normal, adaptação a uma nova forma de interação, é muito importante exercitar também de onde pode surgir a próxima crise. Qual será a próxima crise? Porque certamente vai acontecer uma próxima crise, seja ela interna ou externa. E, por fim, uma coisa que eu sugiro que fique na cabeça de todos, um convite aqui à reflexão, que evitem crises internas. E a gente viu isso acontecer aqui no Brasil, a gente viu várias empresas do setor de mineração sofrendo com situações internas, com catástrofes, com coisas que poderiam, de alguma forma, ter sido evitadas, mas que, infelizmente, ocorreram. Então, essa crise, eu acho que serve para mostrar que um problema pode surgir de diversas fontes e o investimento em resiliência e preparação antecipada pode ajudar a que você enfrente e passe por essas crises de maneira menos penosa. Ok? Afonso, volta para você. Obrigado. Obrigado, Henrique. Pessoal, eu queria pedir 2 minutinhos de vocês, por gentileza, para a gente fechar. Então, eu botei aqui nesse slide um artigo que o Harari escreveu agora. Eu gosto muito do Harari. Eu, por acaso, nem li ainda, tá? Mas eu li em diagonal, achei que a chamada é interessante. Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade, que não faltem ao nosso setor. O nosso setor, pessoal, é fundamental para que se tenha tecnologia, para que se tenha ambulância, para que se tenha respirador, para que se tenha kit de teste, para que os médicos estejam aparelhados, para que se faça assistência social e para que todos os setores voltem à normalidade. A base material da nossa economia
vem do setor de mineração. Então, é um momento difícil para nós, para as nossas famílias, para as nossas empresas, mas assim, vamos tentar ser positivos, vamos trabalhar de forma colaborativa para que o setor de mineração consiga fazer a sua contribuição. Eu acho que, nesse sentido, até retomando a quem eu agradeci no início, o IBRAM e o Mining Hub, esses entes que congregam o setor para inovação, para discussão de temas setoriais, são fundamentais para ajudar a dar um norte positivo para as discussões governamentais, para as discussões com sociedade e a retomada que virá. Passando uma lâmina, por gentileza, se vocês quiserem consultar, nós publicamos recentemente, nessa semana, esse ponto de vista sobre resiliência empresarial. É cross-sector, então é para todos os setores, mas é um ponto de vista para o Brasil. E no dia, daqui a uma semana, no dia 8 de abril, à noite, a gente vai ter um webcast global comandado pela nossa liderança global para o setor de mineração. Vai ser à noite, vocês vão receber um convite, seria um prazer que vocês pudessem participar. Vai ser um pouco mais focada nas commodities, na cadeia das commodities, um pouco mais específica do conteúdo setorial em relação ao que a gente fez hoje, que a gente procurou olhar um pouco, uma abertura setorial, mas também um pouco de visão funcional em grandes temas que têm que ser tratados no curto prazo. Mais uma lâmina. Pessoal, obrigado pela participação. Saúde a vocês, saúde às suas famílias, saúde aos seus colegas de trabalho e às suas empresas. Vamos em frente. Um grande abraço.